e Frank Amos, Little Chipman e Leonard Erickson, Clarence e Henry Williams. Todos ajudaram a fazer parte dos nomes grinados nas salas da história do AA. Foram ajudas preciosas nos primeiros dias de existência de Alcoólicos Anônimos. Para o novo companheiro, o AA parece sólido e concreto, como sempre tivesse existido para tirá-lo da compulsão alcoólica. Mas estes arquivos demonstram que no começo foi realmente muito difícil. Até mesmo seu nome passou pelo difícil teste de aceitação pelo tempo e pela Irmandade. O nome do AA apareceu pela primeira vez no escritório da Irmandade em Nova York. Foi provavelmente o editor da revista, Joseph, criador do AA. A Irmandade era então considerada uma organização e seus membros a denominavam humoristicamente um bando de bêbados sem nome. Em 1938, o nome AA começou a aparecer na correspondência de Bill. E em 1939 foi usado oficialmente num panfleto que tinha por objetivo arrecadar fundos. O panfleto manifestava a vontade de se formar uma sociedade intitulada Sociedade dos 100 Homens, visando publicar o Livro Azul, que chamar-se-ia então 100 Homens. Qualquer membro do AA orgulha-se por isso não ter sido realizado, principalmente se este membro for mulher, uma vez que justamente naquela época a primeira mulher ingressou no grupo, permanecendo alguns meses, de modo que o nome não se firmaria. Após difíceis tentativas, o quadro do AA aumentou rapidamente. O crescimento do AA foi impulsionado pela mesma necessidade desesperadora que levou Bill a ajudar o Dr. Bob a alcançar os céus pela libertação do inferno. Nos arquivos do AA encontram-se ainda histórias como a de Band, que fez um empréstimo de $1000 do seu negócio para salvar a primeira edição do Livro Azul. Outras como a de Bill, a primeira recuperação permanente após uma conversa com Bill e Bob em 1935, e como os três abordavam outros alcoólatras no Hospital Municipal de Arlington. Histórias de viajantes como Roy, que levou a mensagem para grupos na Flórida e no Texas. De Irving, vendedor de persiana cujo território cobria a costa oeste. De Jack, capitão de um navio de transporte de óleo que distribuía panfletos ou cópias do Livro Azul aonde seu navio aportava. Uma de suas cartas, de 1949, revela que seu grupo internacionalista do Extremo Oriente já contava com 9 membros. Daí em diante, o crescimento do grupo foi rápido. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos membros do AA, como o militar Johnny, levaram as sementes do AA aos alcoólatras sofredores do mundo inteiro. Em 1979, haviam grupos do AA em 92 países, que iam desde a base militar de Thule, na Groenlândia, até o Porto Ross, na Antártida. O Livro Azul era publicado em 12 idiomas. Hoje, o espírito internacional é citado por autoridades políticas e religiosas como exemplo a ser seguido. A base do AA é a sua honestidade no propósito de ajudar outros alcoólatras a se recuperarem. Este simples compromisso lhe dá uma estrutura de puro amor, raramente vista no mundo. O primeiro país interessado no programa do AA foi o Canadá, e outra vez o responsável foi o Livro Azul. Em 1940, George, ministro religioso em Toronto, deu uma cópia a um alcoólatra tido como irrecuperável. E funcionou. Ambos, a partir daí, passaram a encará-lo com mais seriedade. Entretanto, para grande desapontamento de George, os novos membros, uma vez sóbrios, não demonstravam interesse pelos princípios religiosos e de moderação. Procuravam ajudar somente as pessoas com problemas de álcool. Logo a notícia chegou em Ontário, em Vancouver, em British, Columbia, Charlie. Aliou-se a um não alcoólatra e fundou o primeiro grupo, e logo a mensagem estava sendo levada a Chicha,
Alienta e Moritoba. Neste intermédio, David fundou o primeiro grupo de Montreal, e assim outros grupos de língua francesa foram formados. O real desenvolvimento do AA fora dos Estados Unidos começou por volta de 1946. Foram formados grupos no México, Havaí, Irlanda, Nova Zelândia, Bermuda, Alasca, Inglaterra, Escócia, Oklahoma, África do Sul, Noruega, Brasil e Venezuela. Uma rápida consulta nos arquivos do AA demonstra a incrível influência de seu programa. Mas a maior sensação que tal consulta proporciona é a compreensão dos 3 legados: de recuperação, de unidade e de serviço. O legado de recuperação focaliza o primeiro desafio do alcoólatra sofredor. A imensa luta individual dos primeiros dias de abstinência assemelha-se em intensidade à luta inicial do AA contra o destruidor implacável, após séculos de lutas infrutíferas da humanidade contra o mal. Os passos livram da servidão da doença. Através deles, foi possível aos primeiros 100 membros obterem a sobriedade. Os passos são a sabedoria adquirida através das difíceis experiências de acertos e erros destes 100 homens. E um dia sem álcool é sempre uma experiência para um alcoólatra. O segundo legado é a unidade exemplificada pelas 12 tradições. O vínculo que mantém o AA unido é a humildade, que vem através da impotência de cada membro em domínio do álcool, por si mesmo, e a compreensão de que sozinhos estão perdidos. De modo que as tradições começam com a advertência de que a recuperação individual depende da unidade do grupo. E no que diz respeito ao inimigo comum, o álcool, as divergências pessoais se anulam. As tradições sugerem que o AA lute contra o alcoolismo, levando uma mensagem e afaste de todo tipo de envolvimento, objetivo e dependências, que respeite a autonomia individual dos grupos e que elimine a possibilidade de qualquer promoção individual através do programa ou qualquer outra vantagem além da simples sobriedade. O terceiro legado é o serviço tal como sugerido no primeiro passo, acrescido da estrutura de organização que faz do AA funcionar em todo o mundo, serviço pelo qual todo o AA deve envolver ou arriscar sua sobriedade. A questão de como proporcionar aos membros do AA a oportunidade de prestar serviço foi assunto que preocupou muito seus funcionários, pois o AA estava tomando enormes proporções. O que havia começado com o desespero de 2 bêbados tinha se avolumado numa organização de quase 60 mil membros em 28 países no ano de 1948 e crescia sempre. Bill e Dr. Bob estabeleceram seus objetivos para aquele ano, sendo o primeiro deles a consolidação das tradições e o segundo a reorganização de um congresso anual de representantes de grupos mandatários e corpo de auxiliares para que pudessem expressar a consciência do grupo. Foi um trabalho heróico e de difícil acordo entre o AA e seus colaboradores. Desde os primórdios do programa, os não-alcoólatras tinham grande influência nos negócios da organização, tanto em assuntos financeiros como na assistência legal. Por outro lado, os membros alcoólatras eram mais ativos na divulgação do programa. Na primeira junta de mandatários, chamada Fundação Alcoólica, os não-alcoólatras sempre superavam os alcoólatras pela diferença de um, de modo a garantir que os alcoólatras não controlassem as finanças. De tal forma que o lobby de Bill para a realização da Conferência de Serviços Gerais gerou uma forte tensão nos quadros emergentes. Mas o tempo escoava e o Dr. Bob estava seriamente doente. Dificilmente um alcoólatra em 1000 conhecia metade dos membros mandatários pelo nome. Sem Bill e Bob para estabelecerem a ligação entre os mandatários da junta e os membros alcoólatras, os mandatários poderiam perder o apoio financeiro e moral dos grupos. Mas Bill não desistiu de fazer pressão.
afirmando que enquanto os mandatários tinham toda a autoridade sobre os serviços, os próprios AA não tinham nenhuma. Face a estas tensões, 4 membros não alcoólatras tentaram renunciar, mas seus pedidos não foram aceitos. Finalmente, todos concordaram com uma conferência em abril de 1951. Foi um marco histórico, pois através dela o AA realmente atingiu a maturidade. Toda ela está registrada nos arquivos do AA, através de fotos e fitas gravadas dos discursos realizados. Inclusive, as fitas gravadas de um homem que deveria estar presente, mas não pôde comparecer, pois havia falecido 5 meses antes, o próprio Dr. Bob. Sua morte foi uma perda grave para o AA, mas foi também uma vitória para ele. Vitória sobre o inimigo que ele combateu na maior parte da sua vida adulta. Se a vida dá significado à morte, o que diríamos da do Dr. Bob e de todo alcoólatra cujo último suspiro foi sóbrio? Encontra-se unificado na transformação de uma aflição em graça divina, com o milagre do AA. Uma das primeiras deliberações desta conferência foi autorizar a 2ª edição do Livro Azul. Desde então, estas conferências anuais têm decidido muitos assuntos. Em 1954, Alcoólicos Anônimos adotou o triângulo e o círculo como símbolo da Irmandade. O círculo representando os AAs de todo o mundo e o triângulo os 3 legados. A conferência estabeleceu também a estrutura representativa do Serviço Geral, que proporciona representação democrática para todo membro do programa. Em 1958, a conferência suprimiu a palavra honesto, que antecedia a palavra desejo no preâmbulo. Mas em 1975, votou pela conservação da palavra sugerido nos 12 passos sugeridos. Desde a famosa reunião de 1951, a conferência tem discutido, avaliado, argumentado e deliberado sobre centenas de assuntos de séria importância. Mas os mais sérios surgiram em 1953 e 1965. Coloca-se em discussão a questão de transformar o AA numa sociedade. Mas como a Irmandade e o programa eram tanto uma fé espiritual como uma maneira de viver, foi decidido não transformá-la. Em 1965, 1966, a composição da Junta de Custódios foi modificada a fins de incluir 7 não alcoólatras e 14 alcoólatras. Aquela decisão fez com que Bill se sentisse muito feliz, porém, ficaria presente apenas mais 5 anos. A última conferência de serviços gerais que participou foi em 1970. Em janeiro de 1971, falecia. Centenas de milhares de alcoólatras no mundo todo reverenciaram sua memória. Foi a maneira de demonstrar gratidão a um dos 2 homens que mais fizeram para que o alcoolismo sofresse a sua maior derrota. Não obstante quão complexa se torne a estrutura do AA, quão enorme seja o crescimento da Irmandade, o quão calorosos sejam os aplausos do mundo inteiro, a gratidão deve ser sempre elemento-chave da Irmandade. Divulgar sua mensagem é estilo do AA. Esta ideia foi melhor colocada pelo Dr. Bob em 1950, quando de sua última carta ao AA. Vocês perdoarão minha interferência nestes últimos 7 meses. 5 estive de cama e minhas forças não retornaram como gostaria, de maneira que minhas observações serão necessariamente breves. Há 2 ou 3 ideias que tive e que gostaria de dar ênfase. Uma delas é a simplicidade do nosso programa. Não embaralhemos com as teorias dos complexos de Freud e as coisas que são de interesse para a mente científica, mas que têm pouco em comum com o real trabalho de Alcoólicos Anônimos.
Nossos 12 passos, quando completamente assimilados, reduzem-se nas palavras amor e serviço. Nós compreendemos o que o amor e o serviço são. De modo que devemos nos lembrar sempre destas palavras. E mais, nenhum de nós aqui estaria se alguém não tivesse explicado o significado destas palavras para nós. Nos desse uma palmadinha nas costas e nos levassem a uma ou duas reuniões, de modo que nunca chegaremos a um estado de presunçosa satisfação que não levemos esta ajuda, que nos foi tão preciosa e benéfica aos nossos irmãos menos afortunados.